Oi, o Ciências Hoje está começando agora. Vamos falar hoje de um tipo de câncer que atinge crianças e adultos, mas que tem chances de cura, a leucemia. Nas últimas décadas, os cientistas têm conseguido grandes progressos, tanto no diagnóstico quanto no tratamento da doença. É sobre a leucemia a nossa conversa com a médica hematologista Ingrid Arcuri. Estamos recebendo o jornalista, editor e escritor Mino Carta. Acostumado a criar revistas e jornais de circulação nacional e de sucesso, o Mino está lançando seu 4º livro. Vamos conversar com ele também sobre a vida de Mate. Hoje também vamos falar sobre o novo panorama brasileiro que saiu das urnas, nesse primeiro turno. Qual é o recado desses milhares de votos nulos em branco, milhares de abstenções? É sobre isso que vamos conversar com o cientista político José Luiz Niemeyer. O ator e produtor Felipe de Carolis está aqui para falar sobre a peça Céus. Isolados, os personagens precisam desvendar um iminente atentado terrorista. A peça marca o 2º encontro do Felipe com o diretor Aderbal Freire Filho. A música de hoje está a cargo da cantora Simone Maser. Esse ano ela ganhou o prêmio da música brasileira na categoria Revelação. É engraçado isso, né? Revelação, é bom. Vamos falar com a Simone sobre a vida dela, sobre a música e sobre o show que ela vai fazer ao lado do Felipe Cato. E sobre a peça Alice através do espelho. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por e-mail, Twitter, Instagram e Facebook. Vou abrir esse programa com a leucemia, para a gente se livrar logo dela, né? A gente quer sempre se livrar da doença, né? Não dela, Ingrid, mas dela, a doença. A leucemia tem realmente cura, como eu falei na abertura? Tem. É uma grande mudança, né, de paradigma, a gente imaginar que a leucemia, aquele nome que todo mundo se assusta ao ouvir, e é o carro-chefe de várias novelas, inclusive, né, o tamanho do medo que ela traz. Mas, na verdade, a gente consegue, sim, em muitos casos, chegar até a cura. Quando a gente fala em leucemia, tem 2 tipos. Tem uma leucemia crônica, que demora para a gente fazer o diagnóstico, ela fica escondida ali. E essa realmente é uma doença crônica, como pressão alta, diabetes, e a gente controla de outras maneiras, administrável. E a leucemia, que é a leucemia mais agressiva, que é essa que a gente pensa em criança, essa leucemia hoje tem taxas de curas que chegam a 90% em crianças e a 70% em adultos. Então, realmente, é importante a gente mudar, né, a nossa maneira de se relacionar com a doença e dar oportunidade, né, para esses pacientes. E o que é decisivo? Certamente, decisivo descobrir no início, né? Que ela é facilmente diagnosticável. A leucemia aguda, por ela ser tão agressiva, realmente, se você não descobrir no início, o paciente não vai ter chance depois. Né? Então, é um paciente, uma Mas pessoa... ela apresenta sintoma para a pessoa descobrir? Sim, a pessoa... A leucemia é uma doença da fábrica do sangue. Então, se a fábrica do sangue está comprometida, o sangue com as suas células, né, a série vermelha, que traz energia para o nosso corpo, as células de defesa e as plaquetas que são responsáveis pela conter o sangramento, vão parar de funcionar. Então, a pessoa vai ter sintomas relacionados a isso. A anemia vai trazer cansaço, então, um cansaço que vai piorando, não melhora, só piora. Febre, infecções de repetição. E pode não ter febre? Pode não ter febre. E esse cansaço é um cansaço, assim, que a gente pode desconsiderar ou é um cansaço quase incapacitante? Ele se torna incapacitante, porque a doença é agressiva e o sangue vai parando de ser produzido. Então, começa com um cansaço leve, proporcional ao nível de anemia, e conforme a doença avança, em questão de semanas, já é um cansaço que leva a pessoa a procurar um atendimento. Inicialmente numa rede básica, né, de saúde, uma UPA, uma emergência. E aí, normalmente, já é feito um hemograma, que é um exame bem básico. E nesse hemograma já tem o primeiro susto, né? Olha, tem coisas aqui que não deviam estar. Tem coisas baixas, coisas altas. Toda vez que a gente fica doente, tem a tal das plaquetas, né? O médico fala, não, contagem de plaquetas. E essa é uma bandeira da leucemia também. São 3 tipos de alterações que podem acontecer, né? Anemia, plaqueta baixa, que pode trazer o sangramento, e a imunidade baixa, que vai trazer febre, infecções, né? Que vão se traduzir por febre.
E, às vezes, faz um exame e tem, assim, 200 mil células de defesa, o normal é 10 mil. Só que são 200 mil células doentes e a imunidade não funciona. Então, normalmente, a doença aguda, ela é realmente uma coisa muito dramática. E o diagnóstico, ele sai rápido. Não é uma coisa que dê tempo de ficar investigando. E o primeiro médico que vê já desconfia e isso é passado adiante, né? Então, a gente tem uma rede hoje de comunicação que ela é bem dinâmica, interhospitalar, e a gente acaba sabendo, olha, tem um paciente com suspeita desse diagnóstico no hospital tal, e aí a gente consegue direcionar melhor, né? Porque não dá tempo de você incluir numa rede de regulação e aí esperar 3, 4 meses para marcar uma consulta, esse paciente já morreu. Tem que ser muito rápido. É. E quando ela acontece em jovens, ela é pior? Não necessariamente. Nós temos 2 tipos de leucemia aguda. Uma, aí, termo técnico, assim, uma linfóide e outra mieloide. Depende de qual tipo de célula da imunidade foi acometido. Então, a doença linfóide é aquela da criança, é essa que chega a 90% de cura na criança, 70% num adulto mais jovem até 40 anos, e vai caindo por vários motivos após essa idade. Essa é a mais curável. A outra leucemia mieloide, ela é a menos curável, mas ela também é a que acomete os pacientes mais idosos. Ela vai aumentando depois dos 60, 70 anos. E aí fica até um pouco mais complicado da gente tratar, porque o paciente tem um coração de 70 anos, um rim. Já está fragilizado. Já tem outras coisas que complicam um pouquinho. E existe uma leucemia pior que a outra? Existe. Hoje, a gente diz que o paciente tem câncer. Então, qual câncer? São centenas. Tem leucemia. Qual leucemia? Já tem várias aqui na minha cabeça. Leucemia linfóide aguda, mas como é que é a genética dessa leucemia linfóide aguda? Então, quando o paciente chega, a gente faz diversos exames genéticos e a partir desse perfil eu sei qual é a chance que ele tem de ficar bom ou não. E a gente faz um tratamento hoje mais individualizado, inclusive, por essa classificação de risco. Se ele vai precisar de mais tratamento, de menos tratamento, se ele vai precisar de uma etapa posterior que é o transplante ou não. Então, existe uma leucemia pior do que a outra, uma mais boazinha. E aí, essa mais boazinha, a gente tenta não tratar tão intensamente, porque o tratamento também tem riscos, tem sequelas a curto e longo prazo, tem uma chance de morrer pelo tratamento. É um tratamento bem pesado, né? Assim, ele é... E o médico tem condição de avaliar se a pessoa suporta a quimioterapia? Sim. Existem várias maneiras da gente fazer isso. Tem estudos já considerando... O paciente chega, se ele chega a uma coisa que a gente chama de capacidade funcional. É um paciente que consegue respirar bem, o coração dele funciona bem, o rim. Então, você vai somando, né, pontos para cada órgão e para o estado geral do paciente. E a gente sabe, a partir de que momento aquele paciente tem uma chance maior de morrer do tratamento do que se beneficiar do tratamento. Também é uma coisa importante. Quando você tem um paciente, principalmente os pacientes mais idosos, tem uma doença agressiva, eu não posso também encurtar o tempo de vida dele. Né? Tudo é... É por isso que eu te perguntei essa resistência, porque eu já soube de casos. Foi fazer a primeira quimioterapia e morreu, entendeu? A gente tem que lembrar que é uma paciente doença... relativamente jovem, 65 ou 68 Para a anos. gente é jovem. Pra gente, até 70 anos, a gente pensa em fazer tudo sem restrições, a não ser que a gente faça essa avaliação e perceba que o paciente não teria condições. Aquele exame genético que algumas pessoas estão defendendo fazer para descobrir sempre câncer de propensão a câncer de mama, câncer de próstata, câncer de não sei o quê, você é a favor de fazer? Minha opinião pessoal, eu acredito que você deve fazer o exame se você for tomar alguma atitude com esse resultado. Tipo Angelina Jolie. Tipo Angelina Jolie. Senão eu faço um exame, eu sei que eu tenho essa chance, 90% de chance de ter câncer, e não vou fazer nada. Então é uma angústia, você vive uma vida... Você antecipa a angústia. Agora, se você tiver realmente... É uma decisão pessoal, acaba sendo. Se você tiver uma medida que seja eficaz e que você esteja disposto a pagar o preço, eu faria, com certeza. Minha opinião pessoal, mas é realmente uma discussão bem ampla. Mas tem que ser uma pessoa que... Pois a discussão também, porque se a pessoa vai aguentar o tranco disso, né? Exatamente. Porque também, às vezes, saber não é tão bom, né? É quase verdade ou consequência, né? Você tem que escolher. É complicado, né? E aí você faz o transplante de quê?
No caso da de medula? leucemia, como a doença está lá na medula óssea, que é a fábrica do sangue, que não sei se vocês sabem, é o mocotó, né? É o mocotó que a gente come, É o o tutano, é aquilo mocotó. ali. É a fábrica do sangue. Então, se aquilo... eu não como. Tem Eu também nunca o comi mocotó. ossobuco. Hein? É O isso aí. ossobuco. É, Ossobuco? É claro. É Olha, aquele material dentro do é osso. ali, né? Então, se a mãe, a célula mãe daquilo ali adoece, que a leucemia vem da célula tronco, que é a célula mãe de todo o sangue. Às vezes, quando a gente percebe que a leucemia tem características desfavoráveis ou genéticas ou não vem respondendo bem ao tratamento da maneira que você imaginava, é necessário trocar. Então, você faz um procedimento internado num lugar específico, em hospitais específicos, onde a gente faz uma quimioterapia, que eu costumo falar para o paciente, é a quimioterapia mais forte do mundo, não tem nada mais forte do que isso, porque a gente vai eliminar totalmente a medula óssea e botar uma nova no lugar. E o interessante é que não é um procedimento cirúrgico. Muita gente, eu tenho medo da cirurgia, mas não é cirurgia. Ah, não. Não. É o quê? O preparo é uma químio, né? Você vai matar aquela medula, abrir o espaço e o Então é paciente venosa? recebe como se fosse uma transfusão de sangue. Entra para o paciente, é uma bolsinha vermelhinha igual sangue. Entra, e para coletar, para quem está doando, tem duas maneiras. Uma é pelo próprio sangue periférico, como se fosse fazer uma diálise. Né? Põe o sangue numa máquina e ele vai filtrar as células mãe do sangue, né? As células tronco, e a gente bota na bolsinha e infunde no paciente que vai receber. A outra maneira já é indo ao centro cirúrgico, mas não é uma cirurgia aberta, não corta, não tem ponto. A gente aspira diretamente do osso, a célula tronco, e também infunde. Da pessoa que está saudável e que é compatível, né? Isso, exatamente. E passa direto para outra. O diabo deve ser achar o compatível, né? É. Aí que está a chave. Para quem tem irmão, paciente que tem irmão do mesmo pai e da mesma mãe, para cada irmão a chance de compatibilidade é em torno de 25%. 25 só. 25% para cada irmão. Meu Deus, fora da família, então. Fora da família, então. É 1 para 1 tem que ser milhão. um banco de medula, né? Por isso que o banco é tão importante que o banco seja representativo, né, que ele tenha número e que ele seja representativo da nossa população. Aqui no Brasil... No nosso caso deve ser mais complicado, né? Perfeito. Aqui no Brasil nós somos totalmente miscigenados, então, e somos muito diferentes de região para região. Então nós temos hoje uma região mais desenvolvida, Sudeste, Centro-Sul, que é bem representada no banco. Já a região Nordeste e Norte, ela não é tão bem representada. A população indígena, por exemplo, né, a gente não tem tantos doadores daquela população. Na Alemanha, ao contrário, 70% dos pacientes lá encontram doador no banco, porque é um país que é o maior banco do mundo e é um país não tão miscigenado. E o nosso banco está em que lugar no mundo? Terceiro banco do mundo. Terceiro. É um banco que cresceu muito nos últimos 10 anos. Ele saiu de cerca de 135 mil doadores em 2005 para mais de 4 milhões. Atingimos essa marca esse ano. Isso é muito, muito bom para a gente. Hoje, cerca de 40% dos pacientes no Brasil conseguem encontrar um doador compatível no banco. E, além disso, o Banco Brasileiro, que é o REDOME, é o Registro de Doadores de Medula Óssea, ele se comunica diretamente com o banco americano e com o banco europeu. Por isso que a moça que nós íamos trazer hoje, ela conseguiu nos Estados Unidos. Isso. Porque ela não achou nenhum compatível aqui. Quer dizer, a moça, a gente ia trazer como... para falar a história dela também, só que ela acordou com uma dor de garganta e tal, e ficou a imunidade baixa, né? E a gente se preocupa bastante, né? Um paciente que tem que ter muito cuidado com... Não pode correr risco, né? Tem que evitar qualquer coisinha, né? Evitar dor de garganta pode ser entrar em contato com outras pessoas. Aí... O que é um resfriado para mim, para outra pessoa pode significar uma internação, ou... É uma pessoa que vai levar uma vida está com a vida fragilizada. Né? Durante um período. Né? Depois do tratamento, 1, 2 anos, o sistema imunológico ele se recompõe. E ela pode ter uma vida normal. Tem que dar um pouco de sorte também, né? Porque tem que achar a medula, tem que pegar no momento certo. Muita sorte. Eu acho que não é pouco, não. Eu falei um pouco, mas eu acho que é mais do que um pouco. Valeu, Ingrid. Volto aí com alguma pergunta que surge aqui, tá bom? Vamos fazer um intervalo? Na volta a gente muda de assunto. A gente vai falar de eleição, de voto branco. Vai aproveitar a presença do Mino Carta bastante, né? Porque ele sabe muito.
Vamos ver a avaliação dele também. Vamos conversar com o Zé Luiz Niemeyer. Depois a gente vai falar também de teatro com o Carolis e de música com a Simone Maser. Sem Censura, um programa da TV Brasil.